Então a gente precisa entender esse texto, essa leitura bíblica em classe, dentro do seu contexto, para quê? Para que a gente possa fazer uma interpretação mais adequada, uma análise mais adequada. E que o que vem a ser a análise mais adequada? A análise mais fiel ao que o autor do texto está pretendendo dizer. Esse é o nosso objetivo. Então, todas as vezes que você estuda a lição, você também está fazendo um trabalho de exegese antes de você, no primeiro momento, entender o que o comentarista está dizendo. Então, a nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, verso 13 ao verso de número 20. Eu vou ler a leitura bíblica em classe, não sei se você está com a lição, e depois nós vamos voltar e fazer algumas observações aí acerca do texto. Então, na leitura bíblica em classe, verso de número 13 do capítulo 7 em diante. Verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uva dos espinhos e figo dos abrolhos? Verso de número 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21 ao 23 não está na lição, não faz parte da leitura bíblica em classe aqui, você pode ver, mas eu coloquei aqui porque eu acho que complementa a perícope aí a ser analisada nessa lição. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticam a iniquidade. Então esse é o nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe. Então, voltando à questão da interpretação, esse texto que o comentarista ele aqui colocou para que fosse base da análise dessa lição, é o texto de Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 20. Então, quando você for analisar esse texto, você vai observar que esse texto está dentro de um bloco de ensinamentos que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo de número 7 de Mateus, e versículo 29. E é muito interessante esse texto é um texto muito importante, porque alguns chamam esse bloco de ensinamentos, verso capítulo 6 até o capítulo de número 7, como sendo o Sermão do Monte, né? Alguns vão chamar esse bloco aqui, o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, como sendo a carta magna do reino dos céus, né? Seria aqui os princípios éticos do reino de Deus, os princípios éticos da nova aliança de Jesus. Então estamos diante de um texto muito importante. Esse texto que o comentarista separou, capítulo 7, verso 13 ao verso 20, está subordinado diretamente a tudo que Jesus falou antes, no capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6. De modo que se você não entender o que ele diz antes, você vai fazer uma interpretação um pouco inadequada desse texto. Então, no capítulo 7, verso 13 ao verso 20, você tem o resumo, a conclusão de uma série de ensinamentos que Jesus está falando. Portanto, nós podemos ver que ele faz aqui uma série de analogias, uma série de palavras. Então ele começa falando sobre entrar pela porta estreita, porque é largo e apertado, larga e a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então eu até grifei aqui, porta estreita e porta larga. Então já começa com essa parábola, com essa analogia aqui. O que é a porta estreita? A porta estreita é o ensinamento que Jesus está dando. Se você ler lá comigo, né, no capítulo 5 ele começa falando sobre as bem-aventuranças, né?
Presta bem atenção nisso. Começa falando sobre as bem-aventuranças. No verso 3 do capítulo 5, ele diz: vós sois o sal da terra. Depois, no capítulo de número 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Qual é o cenário, qual é a história aqui? O cenário é que Jesus estava andando em certo lugar, e aí reuniu-se uma grande multidão. Verso 1 diz, no capítulo 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos. Então, Jesus, vendo a multidão, em determinado momento, ele então sobe ao monte, os seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensinar. Então, esse texto, o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, esses ensinamentos estão destinados aos discípulos, mas ele ensinou os seus discípulos diante de um público muito grande. Esse texto é muito importante porque ele faz comparação com Moisés. Moisés não subiu ao monte, recebeu as leis e trouxe para Israel. Então aqui Jesus está fazendo praticamente a mesma coisa. Ele está cumprindo o que foi dito lá em Jeremias capítulo 3, que o Senhor disse que ia fazer uma nova aliança, ia escrever na parede do coração das pessoas a sua lei, não mais em pedras. Então aqui ele está rompendo, está cumprindo tudo aquilo que foi dito através no Antigo Testamento. Então Jesus é o novo Messias, é o novo Moisés, né? O profeta semelhante a Moisés que viria e traria uma nova aliança. Então Jesus subiu ao monte em semelhança a Moisés e agora está trazendo os termos, está trazendo, não comparando-se a Moisés, um novo código de regras, mas ele está trazendo uma série de princípios, né, éticos e morais que do reino de Deus. Que o discípulo, aquele que quer seguir a Jesus, o cidadão desse reino de Deus precisa seguir. Portanto, ele começa dizendo, falando aos seus discípulos, e no verso 13, como eu li no capítulo 5, verso 14, ele determina quem nós somos. Aqueles que foram aliançados com Deus, que fazem parte do reino de Deus, eles são o sal da terra e a luz do mundo. É interessante que Deus nos tira do mundo e trabalha em nós e nos leva de volta para o mundo. Para quê? Para a gente possa ser sal e luz do mundo. Então, quem são os cidadãos do reino? São sal e luz do mundo. E aí, esse sal e luz do mundo também já é uma ilustração falando acerca do nosso comportamento. Somos sal e somos luz do mundo. Por quê? Porque seguimos esses princípios, esses ordenamentos, essas orientações, ensinamentos, palavras de Jesus na nossa vida. Então nós só podemos ser sal, só podemos ser luz se seguirmos esses ensinamentos. Então Jesus não vem formar um código ético e moral, assim como fazia leis, uma série de regras e mandamentos. Jesus vai trabalhar com o princípio. Porque o objetivo de Jesus, o propósito da nova aliança, não é escrever um código ético exterior ao homem para que ele possa, quando quiser saber o que é certo ou errado, pega esse código de leis e vai artigo 1, artigo 2. Não tem. É a ação do Espírito Santo trabalhando com os princípios das Escrituras que vai fazer com que a gente haja de acordo com a vontade de Deus. Mas então Jesus vem esclarecer, vem trazer aí a essência da lei, né, aplicada em princípios para aqueles que são aliançados com Deus, que fazem parte do reino de Deus. Então tudo que Jesus está dizendo aqui, está orientando os seus discípulos a como eles vão se comportar nesse novo momento, nessa nova era, nesse novo projeto, nessa nova aliança que ele está trazendo. E ele diz no verso 17 assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus cumpre toda a lei do Antigo Testamento e agora ele faz uma nova aliança, e essa nova aliança é orientada pela essência da lei ou por princípios. E qual é o princípio? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Como nós dissemos na primeira aula, se você não assistiu, é necessário que você assista para que você entenda o que eu estou falando. Ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que o menor é assim, e ensinar aos outros, será considerado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus.
Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino